Hello, Astriogers! Meu povo, hoje nós vamos falar sobre quando a luz se apaixona pela escuridão. Que tema, né? Um tema muito profundo, muito poético. A luz que se apaixona pela escuridão, Esse tema o bem surgiu, que se apaixona pelo mal, né? É a dualidade, o dia que se apaixona pela noite, o cravo e a o rosa. craque que se apaixona pela princesa. Que isso? Ai, velho, tamo indo, né? O cavalo que se apaixona pelo. Como é que chama esse bichinho aí? Pelo potrinho? Pelo potrinho? Meu povo, esse tema surgiu de uma conversa nossa, de uma filosofia nossa aqui, sobre esse rolê dessa dualidade que a gente vive, né? No planeta Terra, de luz e sombra, e de entender que nós somos luz e também somos sombra, e sobre como também essa questão do poder, né? O Plutão no nosso mapa, ele traz muito essa conexão com o poder e o poder positivo e o poder de uma forma negativa também. E nesse momento, nós estamos com Plutão retrógrado em Aquário. E Aquário, ele traz uma conexão muito com a humanidade, avanços tecnológicos, revoluções, inovações. E o momento de retrogradação de um planeta é um momento de pensar e repensar. Plutão retrógrado em Aquário vão ocorrer aí muitos momentos de pensamentos e reflexões mundiais nesses avanços tecnológicos, eh, de líderes, de grandes líderes mundiais. Podemos ter notícias aí até 11 de outubro, né? Notícias aí de, eh, Escândalos, né? de, sei lá, líderes deixando de assumir poder, ou escândalos de líderes mundiais, ou políticos surgindo à tona, porque assim, Aquário, ele rege, ele é oposto a Leão. E o que ele fala? Aquário fala assim: eu sou livre para tomar as minhas atitudes e ter as minhas decisões e as minhas consequências também. E nada me limita. Por quê? Porque eu estou aqui para cumprir um propósito que é maior que eu. Uhum. Por isso que se você é uma aquariana, um aquariano, ou tem um aquário forte no mapa, você tem isso muito forte, uma vontade de salvar o mundo de alguma forma revolucionária e fazer algo inovador nesse mundo. E se você tem um aquário forte no mapa e não despertou isso ainda, observe, né? É, Observe, porque isso tem que despertar. existe uma percepção muito interessante dessa questão da luz que se apaixonou pela escuridão. Mais ou menos no ano 55 a.C., a gente entrou na era de peixes. E essa questão de era é muito interessante, gente, porque as eras elas não são formadas de acordo com o céu virtual do zodíaco. Porque o céu virtual do zodíaco, ele coloca cada constelação dentro da circunferência do zodíaco como se ela tivesse a extensão de 30 graus. Só que não é assim que funciona. Existem constelações menores, existem constelações maiores. Então a gente entrou na era de peixes mais ou menos por volta de 55 antes de Cristo. E o que a era de peixes diz? Eu creio, eu acredito, a era de peixes ela veio em um período que estava saindo da era do eu sou. O eu sou já é uma era de Áries. O eu sou é muito forte. O princípio fez o verbo, eu sou. E cada era, em tese, ela teria uma duração, ou seja, a Terra ela faz um movimento como se fosse um peão. E esse movimento ele é chamado de precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios significa assim que cerca de durante mais ou menos uns 2.600 anos,
a Terra está direcionada para uma constelação. No caso, a Terra, nesse momento, ela está direcionada para a constelação de Peixes. Mas por que 2.600 anos? Porque a Terra, nesse movimento de peão, o eixo dela se desloca 1 grau a cada 72 anos. Então, ela vai se deslocando até que, durante mais ou menos uns 26 mil anos, ela deu a volta completa no zodíaco. E nesse processo, a gente sai do eu sou e vai para o eu creio. E é onde vem, de repente, Jesus Cristo, na era de Peixes, trazendo a mensagem da fé, trazendo a mensagem do Pai. Eu e o Pai somos um. E tudo isso, quando Jesus ele já veio como um grande mensageiro da era de Peixes, ele veio um grande mensageiro da era de Peixes anunciando a era de Aquário, que é eu sei. O verbo de Aquário é eu sei. Do eu sou foi para o eu creio, do eu creio para o eu sei. A gente ainda não entrou na era de Aquário. Em A gente tá num tese, processo, né? estima-se que a gente entra na era de Aquário mais ou menos por volta de 2150, pela extensão da constelação de Aquário, de Peixes, para fazer essa transição. Ou seja, a gente está em 2024 nesse momento, e de 2024 até 2150 ainda existe muito movimento para a gente entrar realmente na era de Aquário, na era do eu sei. E quanto mais o tempo passa, mais vai ficando muito claro isso, eu sei. Né? As pessoas elas vão tendo mais consciência sobre a luz, tendo mais consciência sobre a sombra. Só que o que a gente tem que pensar? Assim como Jesus ele veio anunciar a era de Aquário, e ele veio nos primórdios da era de Peixes, que ele trouxe essa questão muito forte, eu sei. Esse movimento das eras é um movimento retrógrado. Então a gente foi de Áries para Peixes, de Peixes para Aquário e de Aquário para Capricórnio. E a era de Capricórnio é o quê? Eu uso. Eu usufruo, eu uso. Eu ajo, eu uso. Eu sei usar o que sei. Então, qual que é o problema da luz que se apaixona pela escuridão? É que ela não está sabendo usar o que ela sabe. Gente, a vida, ela joga um xadrez com a gente. É como se fosse assim. Deus te mantém em um determinado local enquanto você quer estar nesse local. Enquanto você acredita que você tem que estar nesse local. Por isso que aí às vezes entram as controvérsias da crença, né? Ai, mas é porque eu tenho que ser bonzinho. E o bonzinho Né? só se. Eu tenho que estar nesse local. Eu tenho que ajudar essas pessoas. E essas pessoas acaba gerando uma dependência emocional em que envolve 3 coisas aí. O primeiro passo, você não fica no ambiente se você acha que você não precisa dele. Então, ou seja, existe uma dependência emocional da sua parte também. Às vezes você leva luz para o ambiente, mas se você está naquele ambiente é porque você sente que você precisa dele, senão você não estaria. Né? De alguma forma, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja porque tem algum ganho ali. Então você tem que parar para pensar. Eu estou num ambiente de sombra, ok, mas qual que é meu ganho? Hoje eu atendi uma clientinha que ela tá vivendo isso. Ela tá vivendo esse momento de. Ela tá tentando sair de um relacionamento e ela falou exatamente isso. Ela falou assim: Nossa, eu tô tentando sair desse relacionamento tem sei lá quanto tempo e eu não consigo. Esse cara, ele sempre vem e não me deixa sair, né? E ela falou: Eu sei que é uma dependência porque eu sei que é tóxico, eu sei que não tá legal, mas eu também tenho ganhos.
Então, esse é o momento mais difícil, quando você está num lugar que você é, tem uma toxicidade ali, tem um abuso ali, mas você também tem ganhos com aquilo. Foi muito o que eu estudei no estudo do meu mestrado. Para quem não sabe, eu fiz mestrado em educação na Lusófona do Porto e o tema do meu mestrado foi como a violência doméstica influencia no processo de aprendizagem das crianças. E a realidade que eu vi ali foi crianças, mulheres, familiares vivendo e aceitando uma relação de abuso, de violência, por precisar financeiramente, por achar que fora dali não vai ter casa, não vai ter trabalho, não vai ter sustento. Criou-se uma ideia de que você precisa daquilo. E aí, Isso. com isso, criou-se o conflito da sombra. E às vezes é bizarro isso, porque quanto mais você vibra na luz, mais você se sente preso nessa armadilha da sombra. E às vezes acontece uma coisa também que é um pouco interessante, que existe uma gratidão, sabe? Aquela pessoa, ela fez um bem para você, ela te salvou num determinado momento, e agora você está aguentando aquele pior dela por gratidão. Gente, essa coisa da gratidão, ela é tão perigosa, porque eu já estive nesse lugar de aceitar pessoas abusivas por ser grata a elas, E o né? problema disso, de você ser grato a uma pessoa abusiva, é que você não mensurou a gratidão. É É, como se fosse assim, a gratidão, beleza. Eu sou grato por isso, mas até quando que eu te aceito fazendo mal é pra mim, isso. sabe? Aí entra no limite do neste ponto você tá fazendo muito mal pra mim. Então agora o meu amor próprio está maior do que a minha gratidão por você. Pronto, a minha gratidão por você já finalizou o ciclo. É como se está faltando critérios para essa gratidão, porque senão e essa pessoa ela pode te matar e você não vai reagir porque você é grato a ela? Ué, então peraí, aí fugiu do controle. É, não pode, não pode. Então, assim, gente, o jogo da luz e da sombra, ele é muito sutil, sedutor, porque, assim, a gente vê muitas pessoas, a gente já falou isso, né, no podcast passado, no episódio passado, falando de luz por meio da sombra, muitas pessoas que, lobos em pele de cordeiros, né, então, assim, só que muitas vezes essas pessoas elas estão inconscientes, então assim, não dá nem pra julgar, porque é um momento que às vezes a pessoa tá jurando que ela tá fazendo bem, tá jurando que ela tá realmente ali na gratiluz e tudo, mas ela está tendo atitudes abusivas, atitudes de sombra. Então, assim, é muito importante, e aí, eu, no meu profissional, eu vivi isso em diversos lugares, assim, de pessoas que me abriram portas, de pessoas que eu fui muito grata, mas que de repente eu comecei a viver uma realidade de sombra ali. E todas as vezes. Então, você que está fazendo uma transição de carreira aí, presta atenção nisso. Todas as vezes que eu ativei a minha fé e falei assim: eu vou sair disso daqui. Eu sei que eu tenho boleto para pagar, eu sei que eu tenho conta para pagar, mas eu vou sair disso daqui, porque eu sei que assim que eu finalizar esse ciclo, tem uma outra coisa muito melhor me aguardando. Todas as vezes, 100% das vezes que eu tomei essa atitude, tinha uma outra coisa muito maravilhosa, um salário muito maior, um ganho financeiro muito maior do que o que eu estava antes. Então, assim, a vida às vezes testa a nossa fé. A vida, ela vai fechando o círculo naquele lugar para ela ver se você tem fé e ver se você vai fazer essa atitude de dar esse passo pro rumo do seu amor próprio, pro rumo do seu propósito. E às vezes isso é muito difícil, porque existe um vício emocional aí. Da mesma forma, gente, só existe abusador porque existe abusado. Se não tiver o abusado, como é que o abusador ele não se realiza? Então, o abusado, ele também gosta de ser abusado. Só que isso é um padrão inconsciente. Hoje eu li nas cartas do tarô, é a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, ela
traz isso, de que você A gosta pessoa, de ela ser aprende, né? maltratada, Ela aprende a ver o lado positivo naquilo, né? da Naquele dor, lugar, né? de dor e tudo. É. E assim, gente, e é tenso, né? Porque às vezes, vamos supor, às vezes tem uma pessoa, aí a pessoa, ela pensa assim, ela tem, a alma dela, ela tem a seguinte crença: dê 1000 anos de felicidade para um ser e ele não vai desenvolver. Dê 1000 anos de sofrimento para um ser e ele se realizará. Gente, o que eu mais vejo, nossa, ou isso, assim, só de ouvir isso já me. Ai, já pesa o coração assim, já me dá um trem ruim. Gente, uma vez eu ouvi do meu professor de química a seguinte frase. Eu acho que eu já devo ter falado isso em algum momento aqui, em algum episódio, mas eu vou falar de novo, porque a gente é assim, fala. É na repetição que mora o aprendizado. Exatamente. E ele falou a seguinte frase. Acho que a gente perguntou alguma coisa pra ele na sala e ele falou assim: Mas por que que eu vou fazer tal coisa? Eu não gosto de sofrer. Por que que eu vou causar sofrimento pra mim? Eu não gosto de sofrer, eu gosto de sentir prazer. Olha o tanto que eu sou gordo, eu gosto de comer, eu gosto de sentir prazer. Só que, enfim, né? Não vamos entrar nesse momento. Mas ele tava ali dando um exemplo, né? É, eu gosto de sentir prazer, eu não gosto de sofrer. Então, por que que eu vou atrair circunstâncias pra mim que vão me gerar sofrimento? Mas isso, naquela fase minha da adolescência, que eu era a rainha da vítima, do ai meu Deus, sofrendo e tal, eu olhei aquilo e falei: que gênio! Eu quero comprar isso pra mim pro resto da vida. Eu não gosto de sofrer. Então, tudo que me causar sofrimento, tchau. Tchau, 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 tchau. Claro que dor às vezes causa crescimento. Sofrimento te aprisiona Na dor. na dor. Então, você precisa entender essa diferença. A gente não pode evitar situações dolorosas, situações desafiadoras, mas você pode evitar o sofrimento, Sim, né? sim. Então, assim, a gente precisa trazer essa consciência de que até que ponto que você está atraindo situações para você atrair o sofrimento e ter a síndrome da Mulher Maravilha, do super-homem, de que, olha o quanto. Síndrome da guerreira, né? Do guerreiro. Olha só o quanto eu sou vencedor. Eu venci essa guerra. Eu venci É, essa é. loucura aqui. E isso é muito tenso, porque, por exemplo, vou dar um exemplo que assim acontece comigo de vez em quando. Às vezes eu estou numa operação no mercado financeiro. Aquela operação é uma operação que ela me consome emocionalmente, me consome mentalmente. É uma operação em que o mercado ele oscila muito o mercado financeiro, gente, funciona assim. Uma vez que você entrou numa operação, não é que nem a vida. Muitas vezes a vida você tem a seguinte opção: você está fazendo uma coisa errada, começa a mudar. Você tem a decisão de mudar e de você não ter que colher aquele plantio se você decidir mudar. Mercado financeiro não é assim. Você entrou na operação, você tem que ficar nela até o final. Ou você. E aí tem de duas uma, ou você vai perder ou você vai ganhar. Ponto. Só que aí eu entrava numa operação e aquela operação me desgastava emocionalmente. E aí, de alguma forma, eu conseguia sair dela e eu entrava nela de novo. De uma outra forma, nela de novo, naquela mesma Ou situação. seja, por quê? Porque eu estava muito envolvido. Então, esse é o problema. O problema do abuso é o envolvimento emocional, é o vício. Porque a pessoa, ela se vicia naquele sentimento tóxico que aquela outra pessoa proporciona para ela. Ela fica viciada nisso. E esse vício consome. Mas se ela fica sem esse vício, aí vira o With or Without You, With or Without You. Né? Você não consegue viver com ou sem, mas aquilo é uma coisa que te chama. Por isso que, gente, quando você está numa situação dessa, da luz que se apaixonou pela escuridão, o que acontece? O que a gente tem que entender? A luz ela se apaixona pela escuridão porque ela gostou do papel,
ela gostou do papel de ser a luz no escuro, ela gostou do papel de doutrinar mosquitos, entendeu? Ela gostou desse De papel, brilhar no meio dos de mosquitos. brilhar no meio dos mosquitos. É, porque quando você tá num lugar que é todo mundo iluminado, Você tem que aceitar. você tá ali com iguais, né? Você não tem destaque. Quando Não você tem não contraste, tem né? Mas contraste. também não tem glória. É, porque olha o tanto que é bonito, né? O preto com branco, ó. O Dá um contraste. negócio ali O diferente, né? contraste, ele dá uma sensação É. de que você é melhor que eles, entendeu? É o eguinho espiritual, né, É galerinha? onde entra o. E aí, gente, esse ego ele pode ser doloroso, porque se você está numa situação porque você se sente melhor do que as pessoas que estão ali, só que essas pessoas elas abusam de você e você se sente abusado no with or without you, o problema disso é agora você está preso no paradigma da luz e da sombra. Você só consegue sair dessa com distância. Não tem opção. Não tem como você conseguir doutrinar esse ambiente. Você é a luz dele. Como é que você vai doutrinar ele? Você é a luz dele e você não conseguiu transcender ele com a luz. É como se fosse assim, gente, é um quarto escuro e você está com o fósforo aceso. Você só vai conseguir transcender esse ambiente se você trouxer mais luz. Você só vai conseguir transcender esse ambiente se você trouxer mais pessoas como você para ele, mas aí você vai perder a glória do mas eu era melhor que eles. É, Entendeu? e aí tem essas duas opções. Ou você fica ali e traz outras pessoas de luz, ou você fica ali e continua nessa dualidade ali de amor e ódio, ou você sai. E E sair se você também. não entende. Gente, que bizarro. Será? Enfim. E se você não integra é, esses aprendizados, aí você vai atrair isso em outras. Você tá dando trela, né? Você tá- É porque, gente, tem uma foto de um cavalo ali e um potrinho. E a gente fica assim, gente. E tá escrito assim: Life is better on the farm. Loving the farm life. Fofinho, né, gente? A Mas gente vai, vai mostrar continua. depois pra vocês. É, mas assim, é uma. É uma. Nossa, eu perdi totalmente o raciocínio. O que eu Você tava estava falando? falando sobre essa questão de luz e sombra, da pessoa se apaixonar pela escuridão, o tema. Gente, olha, sinceramente. Poxa, por que que essa pessoa fez um toque, toque, toque? Continue. TDAH. Foi Apenas com Deus. continue. Então, aí, o que que acontece? Essa pessoa, ela tem que vazar desse lugar. Vaza. Chega dessa palhaçada Só que dessa. vazar, Ah, gente. lembrei. Vazar. Se você não cura a treta, você vai atrair essa treta. Se você não integra os aprendizados dessa situação, você vai atrair essa situação em outros endereços. Sabe aquela frase? Saiu da brasa, saiu do espeto, caiu na brasa? É. Né? E é isso que acontece, gente. Porque, e qual que é o aprendizado aí? Mas Gente, eu acho, desculpa te cortar, mas claro. assim, eu acho que é, tem gente que isso também faz parte do propósito. Mas com certeza, gente. Quando você tem a noção de que a história só melhora, gente, a história só melhora. Quando a pessoa ela conta isso, ai, mas eu estou nesse ambiente, e esse ambiente, eu sou a luz lá, e eu estou na escuridão, mas a escuridão sente inveja de mim, mas eu não consigo sair desse ambiente. Poxa, essa história só melhora, Eu acho conta que vocês têm mais. que, vocês que estão vivendo isso, escrevam um livro. Por que que vocês não pegam essas histórias e colocam no papel, ficção científica e conta todas essas histórias? Meu Deus, fenomenal. Porque o que que acontece? Isso aí é porque você ainda não chegou no dia do basta. Mas o dia do basta ele chega para todo mundo, gente. O ser humano ele não consegue suportar mais de 2 anos em um ambiente que não tem nada a ver com o propósito dele. É uma questão, gente, que é da natureza humana. É que nem quando dá ânsia de vômito, você vai vomitar, quer vir para fora. Então, o ser humano ele não consegue ficar nesse ambiente por muito tempo. Então, só que ele precisa aprender a começar a flertar mais com o propósito dele. Se a pessoa ela flerta com o propósito dela cada vez mais, então ela consegue
não viciar no pensamento tóxico e obsessivo de você ficar pensando naquela situação. Então, qual que é o problema? Às vezes você está numa situação que você se sente justamente essa pessoa, a luz na sombra. Ou às vezes você conhece essa pessoa que está vivendo o caos de ser a luz no escuro. E essa pessoa, gente, ela vai precisar, e se for, no caso, se for você, vai precisar começar a flertar com um propósito maior que não tem a ver com esse ambiente e vai ter que deixar de pensar nesse ambiente. É como se fosse assim, é a mulher que apanha do marido, ela sai do ambiente, mas ela só pensa nele. Ai, será que ele tá conseguindo viver sem mim? Será que ele vai conseguir fazer as coisas? Nossa, eu vou lá ver como é que ele tá. Então, assim, É porque o existe. abusador, ele traz essa. O abusador. Por que que é o abusador? Porque ele machuca, mas ele acolhe, É, né? exatamente. E o acolhimento dele, quando ele acolhe, é muita luz, É né? muita luz. E se a pessoa não teve esse acolhimento em algum momento da vida, ela se sentiu nutrida. E aí, se o abusador nutriu, acabou. Acabou, gente, porque agora você fica preso. Por isso que você tem que. É aquele negócio. Existem alguns relacionamentos que realmente você só consegue sair dele se você abominar a pessoa. Porque aquela pessoa. Tem que fazer a lista dos defeitos e pregar ela no espelho e olhar ela todos os dias. É, porque aquela pessoa, ela te envolve. E ela te envolve com uma parte muito sedutora que parece que suas armaduras elas caem na hora perante aquela. É porque o que acontece? Ela sabe ter domínio sobre você. Ela entende o seu mecanismo e ela sabe o que te dá ego, o que faz o seu ego aflorar, É, faz você se sentir bem. Ela sabe te upar. Só que essa pessoa, ela sabe fazer isso, mas ela também sabe te derrubar. Então, assim, e como ela é uma pessoa ardilosa, só cabe a você se afastar e lembrar dos defeitos. Porque se você foca nas qualidades dela, você tá fudido, mas o né? mais difícil é esse se afastar. Ou seja, o mais difícil é dizer não. Porque você pensa que quando você disser não, o seu mundo vai acabar. É, Essa pessoa nunca mais vai gostar de você e a sua vida vai acabar. E o que será do seu mundo sem isso? e às vezes o pior é quando a questão que envolve essa pessoa, ela representa um ganho material. Eu acho que o problema maior é que geralmente os ganhos que essa pessoa te dá não estão na presença dela, mas estão em algum status ou recurso material que ela representa na sua vida. Então você não é E a que maioria das vezes é isso, a né? maioria das vezes é isso. Não é que você, por você, nossa, eu largava essa pessoa aqui. Se essa pessoa tivesse se essa pessoa tivesse na sarjeta, se virasse o jogo, eu conseguiria largar dela. Mas como essa pessoa, ela me dá uma condição específica, eu não consigo sair dela porque como é que eu vou sobreviver sem isso? E o pior, muitas vezes essa pessoa, ela sabe jogar com isso. Ela sabe jogar. Como é que você vai sobreviver sem isso? Ela sabe que a necessidade que você tem da presença dela é algo que ela te proporciona. Então ela sabe jogar com isso com você. Por isso que você tem que. Gente, só tem uma solução nesse caso. Você tem que aprender a viver sem isso que essa pessoa te dá. Você tem que. E aí, qual que é o paradigma? É que em algum momento você cedeu o seu poder para ela e agora você acha que ela te deu a oportunidade, que se não fosse ela, as coisas não teriam aberto para você, que se não fosse ela, as coisas não teriam acontecido para você. E gente, vem cá, essa pessoa ela foi um instrumento de Deus na sua vida. Deus usou ela para te dar aquilo. E assim como Deus usou ela, vai usar outras pessoas. Só que se você fica pensando que, não, mas ela me abriu essa porta, quem que vai abrir outra porta para mim? E aí nesse processo você se perde em você mesmo, você se perde em você mesma porque você acha que você não dá conta de abrir a porta por conta própria. E pessoas abusivas, elas te dão uma coisa também, senso de pertencimento. Então elas te trazem
elas te trazem pro mundo. É o que a sombra faz. A sombra, ela te seduz, ela seduz a luz pro mundo dela. E ela fala: olha o tanto que é gostosinho aqui, esse escurinho gostoso. Olha o tanto que é isso aqui é gostosinho. E Olha o aí, tanto que a sua luz brilha nesse escuro. olha o tanto que eu sou. Você aqui é fenomenal, né? E aí, quando ela te dá o checkmate ali, Põe no chão, né? exatamente, Ela faz só assim e apaga a sua e luz. apaga a sua luz, o seu mundo caiu. Você caiu no fundo do poço. Na E realidade, sabe o que aconteceu? Você pulou de paraquedas com essa pessoa, mas você não percebeu que você estava sem paraquedas e ela tem o paraquedas. E agora, se ela decidir te soltar, você esborracha no chão. nossa, forte isso aí, hein? Pelo amor de Deus. Você se esborracha no chão porque ela. Mas e o que que faz com isso agora, gente? Como que Gente, termina essa história? bom, você daria um bom filme, né? Não, porque você falou e eu visualizei a cena na minha cabeça. Mas alguém visualizou? Porque eu visualizei. Gente, Eu sou uma pessoa muito visual. nesse caso, você tem Nossa, que que tenso. espera chegar no chão. Não, não, amor, é sério. Não, mas espera Não. chegar no chão. Você abraça com ela ou você... Ah, você abraça Uai, ela. você Você abraça- fala, olha, agora tamo junto Não, aqui, agora tamo foda-se, vamos se junto. fuder junto. Quando a gente chegar no chão, você resolve. Quando você chegar no chão, segura, a Mas salvo. qual que é o momento de chegar no chão? Ah, o momento de chegar no chão é que você tem que entender que a queda tem que ser leve, porque senão... Você não pode demonstrar ameaça pra pessoa. Porque senão se você ameaça essa pessoa, se essa pessoa ela tem condição de te colocar no fundo do poço, você tem que ter o máximo, é aquele negócio, manter os inimigos mais próximos ainda. Você tem que saber jogar o jogo dela pra no momento certo você cair fora. Mas se você cai fora na hora errada, pode ser perigoso, porque essa pessoa ela pode te fazer muito mal. Por isso que a parte mais difícil de uma pessoa abusiva, de uma situação abusiva, é você saber a hora de sair. Porque dependendo da hora que você sai, toda a responsabilidade cai em cima de você. Entendeu? E aí tudo que você construiu foi por água abaixo. Tudo que você construiu foi por água abaixo. Por isso que. Mas eu acho que o ponto principal que pega é quando essa pessoa ou essa situação ela representa um ganho material para você que você não consegue sair fora, porque você pensa, poxa, mas se eu sair disso aqui, eu tô com um carro em movimento, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou simplesmente sair e como é que eu vou ficar na sociedade? Como é que eu vou ter força para me recuperar do mal que ela me fez e ainda levantar e conquistar tudo de novo? Sozinho, sozinha, e agora sem aquela presença. A dor é muito insuportável, porque quando o fósforo que brilha na escuridão, ele pensa agora, ele saindo de cena, e se um vento vir me apagar? Então, porque nesse ambiente eu sou luz, pelo menos, né? A minha luz brilha. É profundo, né? Nossa, Gente, se você estiver vivendo uma situação dessa, e essa é uma situação interessante, né? Porque assim, a gente tá falando aqui de. A gente tá falando de uma situação e às vezes você está nessa situação, ou às vezes você conhece alguém que está passando por isso. Por isso que é tão importante a reflexão. Por isso que é tão importante um o olhar de diálogo. fora também, né? Por isso que é tão importante um olhar de fora, porque nesse processo, o que você precisa entender é, você precisa se afastar desse ambiente, e quanto mais tempo você demora para se afastar desse ambiente, mais esse ambiente ele te envolve com uma corda que vai dar um nó no seu pescoço. Você tem Mas que... aí tem por isso que deu um nó na minha cabeça. Porque quando a gente pensa nisso, beleza. Vamos dizer que se afastar é a situação, é o cenário mais fácil. Se afastar do abusador. Mas esse exemplo do paraquedas que a gente trouxe aqui, que você trouxe aqui, realmente acontece isso. Porque se você sai
na hora errada, ou se você ameaça a pessoa, fala, você é abusador, você tá me fudendo aqui, eu vou te fuder também. Isso realmente pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso. Por isso que você tem que olhar a situação e já fazer o processo de sair. Mas esse processo de sair, ele vai ser abrupto? Não. Você tem que saber ir tirando a energia. O que é tirar a energia? Tirar a Tirar o energia... paraquedas devagarinho ali da pessoa. Não, eu acho que não. Eu acho que nesse caso aí é uma situação muito, muito específica. E essa é uma situação que você se amarrou nessa pessoa e agora a queda dela é a sua queda. E a sua queda é pior que a queda dela, porque ela detém um paraquedas. Então, nesse caso, que é um caso muito específico, esse caso, assim, gente, tirando. Se a sua situação é uma situação. Vamos colocar peso para ficar mais claro. Se a sua posição situação for uma situação leve, você não precisa pensar nisso. Isso é hipotético. Isso, Se a sua exatamente. situação for uma situação já a nível mais hard, talvez Se a sua, isso que a gente tá falando que é hipotético, às vezes é uma realidade na sua vida. Exatamente. Então, se a sua situação for leve, vaza, vai com Se a Deus sua e situação for falou. leve e a situação só tá pedindo fé de você, Vai embora, olha, vai com vai Deus. embora, pode ter certeza que a vida tá te pedindo. É como se fosse assim, por que que Deus permite que o mal chegue a pessoas boas? E isso só acontece porque essas pessoas boas, elas querem ter uma lição com o mal, porque senão se não quisesse elas saíam daquele ambiente. Mas por que que elas querem ter uma lição? Porque elas acham que elas precisam daquele mal. É um mal necessário. Elas acham que precisam daquele mal e elas ficam ensaiando o dia que ela vai embora, mas ela não vai embora, porque existe um vício emocional. E existe ali aprendizados para serem integrados, né? E o aprendizado é saber se valorizar, o Uhum. aprendizado é saber impor limite, o aprendizado é saber entender que, gente, essa vida, ela pede muitas circunstâncias que você seja frio e calculista. Então, com pessoas ardilosas, se você for. A gente até trouxe essa metáfora aqui. Você tem um leãozinho de estimação e um dia você acha que ele é um cachorrinho. Aí ele vai e come seu braço. Entendeu? Pô, peraí, né? Mas quem que achou que era um cachorrinho é você. Você tem que entender Que é um que é leão. um leão. Entendeu? Ele tá lá faminto e você tá brincando com um pedaço de bife na cara dele. Ele vai comer o bife e o seu braço. Mas porque é da natureza dele. É aquela frase. Tinha um, 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 um sapo e um escorpião. O escorpião virou pro sapo e falou assim: Poxa, vamos fazer essa travessia desse rio. É porque eu preciso fazer. Aí o sapo virou pro escorpião e falou assim: Ah, mas você não vai me picar? Ele, não, vou te picar, não faz sentido eu te picar. Se eu te picar, nós dois vamos morrer. Aí, então, é verdade, faz sentido o que você tá falando. E entra os dois no rio e vão nadando. No meio do rio, o escorpião vai e pica o sapo. Aí o sapo vira e fala assim: Oh, mas a gente vai morrer. Aí o escorpião vira pro sapo e fala: Eu tinha me esquecido, é porque é da minha natureza picar. Entendeu? Então você, poxa, você tem que entender. A natureza da pessoa, Você né? tem que entender, gente, que as pessoas, elas mostram sinais de quem elas são. E você tem que aprender a observar. É aquela frase: o diabo e Deus moram nos detalhes. Você tem que começar a observar mais os detalhes. E, gente, isso aqui que a gente está falando é para 3% das pessoas. Porque eu acredito que 97% das pessoas são boas, mas existe 3% que é ardiloso e às vezes você caiu numa situação que você está lidando com É, 3% é. de pessoas que são ardilosas. E aí você está vivendo uma situação, uma emboscada, que essa emboscada, ela significa a abertura do seu propósito de vida. Só que você vive o dilema de quando que eu vou conseguir sair daqui. Então, se seu caso for um caso leve, você tem que entender o que a vida está pedindo de você. A vida está pedindo que você tenha fé, a vida está pedindo que você vire e fale assim, ó, eu não preciso disso porque isso vai contra meus princípios e valores. E eu sei que a vida vai abrir para mim. A vida está te pedindo um voto de fé. A vida está te pedindo um voto de confiança. Mas no caso de você estar na travessia com o escorpião, você é o sapo, você está na travessia do escorpião, e é da natureza do escorpião picar. O caso que você pulou de paraquedas e você descobriu que você está sem paraquedas e você está preso na pessoa, agora é um caso mais ardiloso que vai pedir de você
muita estratégia, muita paciência e muito sangue frio. Porque você vai ter que. A vida vai te dar a possibilidade da rota de fuga na hora certa. E você tem que saber a hora certa de vazar dali. Porque aquele lugar tá colocando em risco a sua vida. Então, meu povo, essa brincadeira aí de luz e sombra Pode ser séria, né? pode ser séria. Então, assim, esse mundo que a gente vive, o tempo inteiro existe esse joguinho aí de luz e sombra. Até porque a gente vive isso. Temos dia, temos noite. São os Então, contrastes da vida, é, gente. É porque algumas pessoas, a sombra, ela acaba vindo mais pra fora e às vezes ela nem percebe que ela tá sendo manipulada pela sombra. Ela tá. Às vezes a pessoa tá até com boas intenções. É aquela frase, de boas intenções o inferno tá cheio. Mas por que tem essa frase? Porque significa que a pessoa, ela tem até uma boa intenção, mas ela tá sendo controlada pela sombra dela, ela tá cega. Ela não é. consegue, ela não tem olhos pra ver que quem tá manipulando ela são as sombras dela. Então tem esse caso também. E aí tem um ciclo da violência, né? Que a gente que eu trouxe isso também, né, nessa dissertação minha do mestrado. Às vezes, essa pessoa que tá abusando você, tá sendo abusiva com você, tem um outro sendo abusiva com ela. E tem um outro sendo abusiva É com o um outro. ciclo. É um ciclo. Então, você que tem essa consciência, você que está ouvindo isso daqui, você também tem que tomar cuidado para ver se você não está sendo abusivo, abusiva com alguém, Por sem que que saber. você atraiu essa situação, né? Porque É, eu acho assim, gente, quando às vezes a gente atrai umas situações muito densas, a gente tem que saber ter o olhar de se colocar no lugar do outro e pensar, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu também estaria agindo assim. mas Porque, muitas vezes não, né? Porque às vezes é umas coisas muito bizarras, né? sim, mas o ponto que fica é o exercício do esclarecimento, de entender. Mas peraí, se eu tivesse no lugar dela, eu agiria assim? Não, não agiria. Não faz sentido eu agir assim. Tá, então beleza, mas existe alguma explicação do porquê que você atraiu isso pra você, Isso, sabe? exatamente. Então, às vezes, se você agiria, se às vezes no fundo você, não, talvez eu agiria assim também. Então, aí, às vezes, você tem que entender o aprendizado. Você tem que entender qual que é a natureza do aprendizado. A natureza do aprendizado é a vida falando pra você, aprenda a dizer não. A natureza do aprendizado é a vida falando pra você, você faria o mesmo. A natureza do aprendizado é a vida falando pra você, você precisa caçar uma rota de fuga. Você precisa aprender a ser mais estratégico e estratégica na sua vida. É, gente. Porque quando você começa uma relação, seja profissional, seja amorosa, seja de amizade, seja de qualquer relação, você não pode abrir a sua porta para qualquer pessoa da sua casa. Você não sabe quem que é essa pessoa, você está começando, você conheceu ela agora. Então, É isso, gente. É um dos problemas mais assim. E às vezes, muitas vezes, pessoas de muita luz, elas lidam com pessoas de muita sombra para elas aprenderem a ser um pouco mais maliciosas. porque quem A tem. utilizar a sombra delas como uma malícia. Teve uma época que eu era muito maliciosa, assim, muito espertinha. Eu sempre via a intenção por trás das pessoas. Aí depois, quando eu saí do direito e fui pro yoga e comecei a conhecer realmente pessoas muito, muito, muito boas, assim, Deus me Você entrou na apresentou, rota do propósito. nossa, eu só luz, só pessoas de luz. Só que aí a vida começou a me mandar uns perrenguinhos, né? Umas pessoinhas de sombra. Aí o Henrique me disse a seguinte frase. Eu lembro direitinho, a gente tava no carro, subindo ali pra T63, em Goiânia, e o Henrique disse assim. Nossa senhora, Isso foi eu, foi. pai. Faz parte. E o Henrique disse a seguinte frase pra mim: é, Você era muito maliciosa antes. Você conseguia ver a maldade das pessoas. E agora você perdeu isso totalmente. A gente precisa da Genuci um pouquinho maliciosa aqui, porque você tá levando ré. Você não tá enxergando a maldade das pessoas. Então você tem que trazer um pouquinho, você tem que relembrar um pouquinho daquela E esse é Genuci. um grande problema, às vezes, porque às vezes a pessoa, quando ela estava muito nas sombras e ela descobriu o lado luz dela, ela foi tanto pro lado luz
gente, ela foi radicalmente pro lado luz e ela esqueceu que o mundo é feito de luz e sombra. Gente, o mundo, ele pede que a gente seja inteligente, inteligente para saber as intenções, inteligente para entender as arapucas da vida. Esse mundo ele é cheio de armadilhas. Existe a possibilidade de você cocriar um mundo de pessoas incríveis, de pessoas boas? Claro que existe. É simples, vai num grupo de gente que medita, que gosta muito de meditar e tal, e convive com ela com aquele Mas povo às vezes 100%. até aí, né? Mas vamos supor, você está num ambiente desse, você está entrando em contato com pessoas que estão entendendo um pouco mais da vida, né? Estão entendendo um pouco mais sobre a transcendência, sobre a energia, sobre respiração. São pessoas mais calmas, digamos. A gente espera. E geralmente quando dá problema nesses grupos, geralmente é um ou dois, né? Mas assim, não é o grupo Não, inteiro. é, Então exatamente. assim, se você... Se for aí, você tá vivendo um grande filme É, louco, insano. às vezes, por exemplo, se você estiver nos grupos certos, a probabilidade é que você vai encontrar menos maçãzinhas podres. E o que que é o grupo certo? É o grupo que está alinhado com a mesma frequência que você. Exato. E assim, às vezes. Agora, qual que é o problema, gente? É quando você trabalha num lugar de pessoas que pensam diferente de você, de pessoas que têm valores diferentes de você, têm princípios diferentes dos seus, são pessoas que não buscam esclarecimento, são pessoas que elas se entregam para as paixões da carne, para as fraquezas da carne, são pessoas viciadas. Então, nesse ambiente, você está lidando com pessoas doentes. E se você é a pessoa sã no ambiente doente, você tem que começar a se questionar o que que eu estou fazendo aqui? Porque se você está nesse ambiente, isso te torna doente também. Mas você tem que, quando você reconhece a doença em você, você se coloca no papel de paciência, que é isso que é o paciente. O paciente tem que ter paciência de entender, peraí, por que que eu estou no lugar de pessoas doentes? Porque eu sou doente também. Senão eu não estaria aqui. Não tem como eu ser o médico desse ambiente, mas eu não estou com a autoridade de medicar. Eu não estou com. Porque o médico, gente, ele está no ambiente doente, mas ele tem autoridade ali de medicar. Ele tem autoridade ali de coordenar. Ele tem autoridade ali de falar, faça isso. E a pessoa dentro daquele ambiente, ela deve fazer aquilo porque ela está com a vida dela nas mãos dos médicos daquele lugar. Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar, mas peraí, eu sou o médico aqui? Não. Peraí, então eu sou doente também. Então, já que eu sou doente, qual que é a minha doença para mim estar nesse ambiente? E, gente, quando você começa a fazer as perguntas certas e você começa a perceber sou doente também, você começa a parar de pensar que você é a luz no escuro, a luz que apaixonou pela escuridão. Agora você é, sabe o que, gente? Você é também parte da escuridão. E você começa a entender que a luz na escuridão que você está utilizando para iluminar esse escuro é a sua energia vital. Por isso que você tende a adoecer mais nesse ambiente. Você tende a ser o elo. A força de uma corrente é proporcional ao elo mais frágil. Você tende a ser o elo mais frágil porque você está utilizando a sua energia vital para medicar e você não tem autoridade de médico nesse lugar. Então você tem que entender que você também é doente e você tem que entender que já que eu sou doente e eu estou nesse lugar, qual que é a cura? Aonde que está a cura? E a cura, gente, está em... A cura nunca está numa pessoa só. A cura está no ambiente. A cura está em... Quando você tem um ambiente ruim, é como se fosse assim. Você tem um ambiente cheio de bolinhas pretas. Para esse ambiente ficar bom, de duas uma. Ou você tira as bolinhas pretas desse ambiente a ponto de salvar o ambiente, ou você começa a colocar a bolinha branca. Se você jogar 1000 bolinhas brancas em cima de 10 bolinhas pretas, acabou o problema. Curou. Mas se você pegar também essas 10 bolinhas pretas e tirar do ambiente, também curou. Então o ponto aqui, Tem que ver o que que é mais fácil pra você tem nesse que momento. entender que um ambiente tóxico, existe alguma pessoa que propaga esse ambiente.
E aí, as pessoas desse ambiente têm que se juntar para tirar aquela pessoa tóxica. E aí, qual que é o problema? É quando essa pessoa tóxica, todo mundo grata a ela. Porque ela representa essa pessoa abusiva, mas que também acolhe, que também é luz. E o problema tá aí. Porque nesse caso, as pessoas elas têm dificuldade de articular para tirar ela. Porque mexe com o senso moral de, moxa, mas a gente tem que ser grato a essa pessoa. Ela segurou as pontas naquela época, né? Por isso que, às vezes, gente, a complexidade é tão grande do processo que é só saindo do ambiente. Quando você não dá conta de curar o ambiente que você tá, você tem que curar você. Porque se você cura você, você começa a ser um exemplo e por meio desse exemplo, a energia daquele lugar transmuta. Então é isso, lindezas e lindezos. Profundo esse tema, né? Não Nossa, sabíamos que a luz que se apaixonou pela escuridão ia ser tão profundo, é né? porque eu acho que assim, todo mundo já viveu isso em algum momento da vida, ou está vivendo isso em algum momento da Ou vida. conhece alguém que já viveu ou está vivendo, né? Exatamente. Então, assim, é um assunto assim tão sutil e que Poucas pessoas falam, né? então assim, reflitam sobre isso, reflitam é, como que vocês podem auxiliar pessoas que estão passando por isso, trazendo essa clareza, ou se você conseguiu clarear aí um pouco o pensamento com o que a gente falou e quiser compartilhar com a gente, escreve aqui pra gente ou manda no direct, né? Manda no Porque YouTube, manda, é, manda pra gente. Gente, muitas vezes a escuridão ela domina a gente porque a gente não põe pra fora, não põe pra fora num ambiente seguro. Então, essa é a parte mais legal que a gente fez de criar o YouTube. O nosso principal intuito do YouTube é que muitos de vocês falavam assim pra gente: ah, o podcast não dá pra interagir direito, tal, não tem muito espaço. Gente, o YouTube, ali, ninguém coloca a cara. Ali não é uma rede social. Ali é um ambiente que, quando você escreve, ninguém sabe quem é você. Então, às vezes, só de você pôr isso pra fora e às vezes só de outras pessoas perceberem que elas não estão sozinhas, que elas não estão passando por isso sozinhas, que isso é uma coisa que acontece, mas a pessoa tem forças para sair desse lugar terrível que é a luz que se apaixonou pela escuridão. então, Luizinhas, vamos saber lidar com esse mundo de escuridões e de luz. Sim, Então é isso, lindezas e lindezos. Arrasem e até breve. até breve.